Olá, agora daremos início ao nosso treinamento de NR6, que é Segurança e Saúde no Trabalho e Uso Correto, Guarda e Conservação do EPI. O conteúdo programático abordado será o higiene pessoal, cuidados com a pele em caso de acidente, quedas e prevenção de acidentes e incêndio, ferramentas manuais, roupas de trabalhos e ornamentos, conduta pessoal, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual e respeito às normas de segurança e procedimentos de trabalho. O principal objetivo do curso da NR6 é orientar e treinar os colaboradores sobre segurança e saúde no trabalho e no uso correto, guarda e conservação do EPI, a fim de promover um ambiente de trabalho seguro, livre de acidentes e doenças ocupacionais. De acordo com a norma regulamentadora número 6 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, EPI é todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Tá, mas qual a sua finalidade? A função básica dos EPIs é proteger o organismo e minimizar o risco. Agora vou dar uma breve explicação sobre perigo e risco. Então, perigo é uma fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, ao meio ambiente, ao local de trabalho, ou uma combinação destes. E risco é a combinação da probabilidade de ocorrência ou da consequência de um evento perigoso. Por exemplo, o tubarão ele é um perigo, mas se você está na terra, no caso na praia, na areia, ele não oferece nenhum risco a você. Agora, a partir do momento que você entra na água e começa a nadar com o tubarão, você se expõe ao risco de ser comido por ele. Então, um exemplo, a gente usa primeiro assim, temos o equipamento de proteção coletiva e o individual. Mas antes de tudo, o primeiro passo seria tentar eliminar aquele perigo. Então, se você tem um celular, digamos que o celular é uma peça radioativa, você tenta tirar ele do seu local de trabalho e poder trabalhar em segurança. Mas você precisa desse celular para trabalhar. Então, esse equipamento com risco radioativo tem que ficar próximo a você. Então, nesse caso, a gente usaria uma proteção coletiva, que seria o quê? A capinha de celular, que, digamos assim, é uma forma de isolar esse perigo da radiação. Mas digamos que a capinha não seja o equipamento suficiente para isolar esse risco de radiação e possa ter algum vazamento. Então, em último caso, nós usamos o EPI, que é para minimizar o risco da exposição do organismo a esse agente. Então, primeiro você tenta tirar o perigo. Se não der certo tirar, você usa uma proteção coletiva para controlar ele. E se mesmo assim tiver exposição, aí você usaria o EPI. Então nota que o EPI está como o último caso, o último meio de proteção. Quando deve ser utilizado? Então, o EPI ele deve ser utilizado sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais do trabalho, ou também enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e também para atender situações de emergência. Os acidentes e lesões eles podem ser eliminados ou amenizados se você utilizar todos os equipamentos de proteção individual recomendados, conforme a sua atividade, tais como sapato de segurança, uniforme, óculos de proteção, protetor auricular, luvas, avental, respiradores, entre outros. E quando existir
qualquer dúvida a respeito do uso, guarda ou conservação do EPI, consulte o setor de segurança de trabalho para esclarecimento das dúvidas. Siga todas as instruções transmitidas pelo Departamento de Segurança e caso observe alguma condição ou ato inseguro, comunique imediatamente aos responsáveis. Lembre que a probabilidade de sofrer um acidente é igual para todos. Então, o acidente ele não é algo programado e ele pode acontecer a todos, inclusive aqueles que nunca se acidentaram. Então, os conhecimentos do perigo, a observação estrita das normas de segurança, a ordem, os cuidados e a disciplina, eles evitam acidentes. Por exemplo, uma pessoa que tem 10 anos na função tem a mesma probabilidade de ocorrer um acidente com ela do que com uma pessoa que acabou de entrar na empresa. Na verdade, eu diria que até mais, porque se você parar para observar, a maioria das pessoas que morrem afogados são pessoas que sabem nadar, são nadadores experientes, que pelo fato de ter excesso de confiança, eles se expõem ao risco, vão lá para o fundo, nadam lá e pode ter uma cãibra, acontecer alguma coisa e eles acabam se afogando e até dificultando o resgate. Já as pessoas que não sabem nadar, ou nadadores menos experientes, por eles ter medo, eles ficam mais próximos à margem. Então, ou eles estão no raso, ou se afogar é mais fácil de alguém ir lá e resgatar. Todo empregado ele é responsável pela execução de seu trabalho, porém deve fazê-lo em condições que evitem situações perigosas para si e para seus colegas de trabalho. Então, pensando deste modo, sempre respeite as normas de segurança, use todos os equipamentos de proteção recomendados e nunca faça improvisações. A empresa ela fornece gratuitamente todos os equipamentos de proteção individual necessários às suas atividades. A experiência tem demonstrado que esses equipamentos de proteção individual eles são necessários ao desempenho seguro de algumas atividades. Saiba onde e como usá-los. O uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório. Use durante todo o expediente de trabalho. Solicite a sua substituição quando não estiver em boas condições de uso. Não tome emprestado e nem empreste aos seus colegas de trabalho. Procure conservar sempre limpos. E lembre-se, você é o responsável pelo seu equipamento de proteção individual. Qualquer extravio, perdas ou dano proposital do equipamento é passivo de desconto. Então, responsabilidades da empresa. A empresa ela deve fornecer os EPIs adequados ao trabalho, instruir e treinar quanto ao uso dos EPIs, fiscalizar e exigir o uso dos EPIs e repor os equipamentos quanto danificados. Já as responsabilidades do trabalhador. Usar utilizando apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregado qualquer alteração que torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Por exemplo, você está usando EPI, aí você está usando uma luva, aí a sua luva rasga. O seu empregador ele não tem uma bola de cristal para descobrir que ela rasgou. Então, se você viu que a luva rasgou, você tem que comunicar ao responsável, técnico de segurança, supervisor, que ela rasgou e que você precisa de uma troca. E aí sim a empresa vai poder fazer a substituição desse equipamento. Assim como se você estiver usando algum EPI, alguma ferramenta que você julga que não é adequado para aquela função, o seu dever é avisar o responsável. Falar, olha, esse tipo de equipamento, esse tipo de ferramenta não é ideal para essa atividade. Então, seria melhor a gente usar tal equipamento ou tal material. Dessa forma, eles podem fazer um estudo para fazer essa troca, a substituição, por outro tipo. Uso correto, conservação e higienização de EPI. Então, abaixo estão os principais itens de EPI disponíveis para uso nas empresas, além de informações e descrições importantes para assegurar sua identificação, uso correto e higienização. Então, aí vemos protetor auricular, tipo plug, capacete, luva, óculos, bota, cinto paraquedista, máscara PFF,
são os mais comuns da gente localizar. Uma breve descrição sobre o capacete. Então, o capacete tem várias classes, tá? Tem uma classe A, tem classe B. E o capacete tem as seguintes funções de proteção do crânio contra impactos de objeto, tem proteção contra choques elétricos, até porque ele é de plástico, assim, então se tiver algum fio solto, desencapado, em vez de tocar na sua cabeça, tocaria nele, então não ia ser direto no seu corpo. E o capacete também tem a proteção do crânio e face contra queda, porque essa pequena aba na frente do seu capacete, se caso você cair, impede que o seu rosto vá de encontro com o chão. O óculos de proteção, ele protege contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e respingo de produtos, como produtos químicos, entre outros. Certos cuidados para a gente que devemos ter ao utilizar o óculos, tá? Ajuste os braços laterais, as posições da lente e as partes plásticas da grelha até que o óculos esteja confortavelmente fixos. Não armazene o óculos próximo a temperaturas extremas, bem como locais contaminados por produtos químicos e materiais que possam riscar a lente. Não colocar o equipamento sobre qualquer superfície com a lente voltada para baixo, porque isso poderia fazer com que a lente riscasse ou manchasse. E evite o contato com a lente, segure sempre pelas hastes para não sujá-lo. Protetor auditivo, então temos tipo concha, tipo plug, ele tem essa função aí determinada para proteger contra o ruído. Lembre-se também que, além de a proteção contra o ruído, o protetor auricular ele também protege os seus canais auditivos para que não caia nenhum produto dentro. Porque imagina, você está mexendo com soda, está voando fagulhas, imagina uma fagulha daquela entra no seu canal auditivo, pode causar uma lesão. Então, só o fato de você estar com o protetor auricular, além de proteger do ruído, vai estar impedindo que alguma sujeira de fora entre. Recomendações, tá? Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Utilize os protetores durante todo o tempo que estiver exposto ao ruído. Após o uso, guarde o protetor na embalagem. Lave regularmente seu protetor auditivo com água e sabão neutro. Evite puxar os protetores pelo cordão. Evite retirar o cordão do protetor. E evite perder o protetor. Coloque-o de forma correta, então passe uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha. E com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo. Respiradores de ar, então as máscaras vão estar lá protegendo, então temos linha de ar comprimido, temos máscaras autônoma, temos aquelas PFF com filtro, temos a de gases, temos de partículas, temos a combinadas. Então, a máscara mesmo você vai usar de acordo com a atividade a ser exercida e o tipo de proteção. Então, o respirador descartável ele deve ser utilizado em trabalhos que haja exposição a agentes químicos, tais como poeiras e vapores orgânicos. Então, para sua eficácia, o respirador ele deverá ser utilizado de forma correta, seguindo as orientações fornecidas quanto ao uso. Aí está o passo a passo 1, passo 2, passo 3 e o passo 4. Determinadas atividades, tá? Quando precisa de uma completa isolamento da sua face, para que não tenha nenhum tipo de exposição de fora, eles recomendam até que o profissional não tenha barba. E se alguém tiver barba, eles mandam raspar a barba, porque acredita que a barba pode fazer com que haja um vácuo. Então, deixando você meio que expostos aos agentes. Proteção para mãos, então deve ser utilizada na manipulação de qualquer produto químico, deve ser utilizada na limpeza e está proibido o contato direto das mãos com os produtos químicos sem proteção. Deve ser utilizada também na execução de qualquer atividade, tá? Então, por exemplo, você está mexendo com algo mais delicado, você pode estar usando aquela luva tátil, ou pegar algo pesado, pode estar usando uma luva pigmentada, uma luva de raspa, vaqueta, para dar uma maior proteção para as suas mãos. A bota, usá-lo diariamente, mantê-lo sempre em perfeitas condições de higiene, realizar manutenção periódica no equipamento,
Jamais calçar o equipamento como se fosse um chinelo, ou seja, dobrando a parte traseira do mesmo e pisando com o calcanhar. Quando fora de uso, guardar-o em local seguro para evitar furto por outras pessoas. Qualquer anomalia observada no equipamento, comunique ao setor de segurança do trabalho. O macacão de segurança, né? Ele te protege contra respingo de produtos químicos, umidade proveniente de operações com uso d'água. Então, esse macacão aqui que a gente está vendo é o macacão Tyvek. Alguns equipamentos de proteção individual, eles devem ser lavados e guardados corretamente para assegurar maior vida útil. Outros devem apenas ser mantidos limpos. Equipamento de proteção coletiva. Então, equipamento de proteção coletiva é como são chamados todos os equipamentos que servem para a proteção coletiva dos trabalhadores. Esses dispositivos têm como principal intuito melhorar a segurança do trabalho dentro do ambiente que oferece riscos à saúde e à segurança física dos trabalhadores, além de evitar acidentes de trabalho e possíveis doenças ocupacionais. Os equipamentos de proteção coletivas, eles servem para atenuar cada um dos riscos presentes no ambiente. Outra função de alguns modelos de EPC também é sinalizar o perigo ou áreas delimitadas, com o objetivo de diminuir os índices de problemas trabalhistas. Por que isso é importante? Então, segundo o Anuário das Estatísticas dos Acidentes de Trabalho, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Então, isso mostra que ainda temos muito caminho a percorrer e muito trabalho sobre conscientização da importância da utilização correta de EPI e EPC. Por isso, antes de iniciar as atividades, o local deverá estar devidamente isolado. Então, formas erradas de trabalhar. Então, se a pessoa está trabalhando sem isolamento do local, então você está lá usando uma furadeira ou uma maquita, pode vir alguém passando e tropeçar no fio, que vai puxar esse equipamento, fazendo com que você acabe se acidentando. Ou até mesmo, a pessoa que está passando, ela pode tropeçar e cair, o que também seria da sua responsabilidade. Aqui, às vezes você isola só um lado, mas você deixa o outro aberto, então alguém pode vir e pode tropeçar. Ou você está em cima de uma escada, fazendo uma atividade sem altura e deixa a parte de baixo livre. Então, pessoas descendo a escada, pode passar por baixo, pode cair algum material ou ferramenta na cabeça da pessoa. Então, você deve isolar toda a área ao redor, para que somente entre as pessoas autorizadas. Importante quando fazemos o isolamento, tá, é manter um lugar a placa que está lá restrito de entrada e saída, para mostrar que somente os responsáveis poderão estar entrando. Então, você vê um buraco, se ele estiver aberto, a pessoa pode vir, a pessoa está distraída no celular, vai andar, tropeça e cai dentro desse buraco. Então, a partir do momento que você isola, você está impedindo que esse tipo de situação aconteça. É uma forma correta, se você vê que toda a área está isolada. Então, as pessoas podem pintar o chão, fazendo tudo sem correr o risco que alguém tropece e caia ou atrapalhe a atividade que está sendo exercida. Aqui, ó, aquela parte já está tudo isolado, então não tem como alguém vir tropeçar no fio. Então, são tipos de situações do dia a dia, tá? Que o simples fato de estar isolando o local vai estar garantindo toda a segurança. Então, tipos de equipamentos de proteção coletiva. Temos a placa de sinalização, que é saída, entrada de cones de sinalização, fita de sinalização, cavalete, entre outros. E quando essas medidas não forem suficientes, então, de acordo com o item 9.3.5.4 da NR9, quando houver comprovação da insuficiência da adoção das medidas de proteção coletiva, seja por inviabilidade técnica, estar em fase de estudo ou implementação, outras medidas protetivas deverão ser tomadas. São elas medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, utilização de equipamento de proteção individual.
conduta pessoal. Então, a cortesia, o respeito e a colaboração com colegas de trabalho contribuem para o bom andamento do serviço e para a prevenção de acidentes. Evite brincadeiras na hora da execução da atividade, porque essa brincadeira pode trazer distração que pode ocasionar um acidente. Desviar a atenção de quem está trabalhando poderá provocar um acidente. A ingestão de bebidas alcoólicas altera os reflexos do indivíduo, predispondo a acidentes. Por isso, deve ser evitada antes e durante a sua jornada de trabalho. Roupas de trabalhos e ornamentos. A empresa fornece uniformes. É proibido o uso de roupas impróprias, como camisa regata, shorts. É inadequado também a utilização de uniformes de outras empresas. Sempre que se apresentar no posto de trabalho, esteja portando o uniforme. Use roupa bem ajustada. Roupa solta pode vir a causar acidentes no trabalho. Uso de anéis, brincos, cabelos compridos e soltos, correntes, relógios de pulso, braceletes. Isso pode provocar lesões graves, então retire-os antes de iniciar as atividades de trabalho. Você olha nesse vídeo, tá o super-herói voando, né? E a turbina do avião puxa lá para dentro através da sua capa. É o mesmo que acontece se você está operando algumas máquinas e você tiver com uma roupa solta, o cabelo solto, ela pode acabar ficando presa nesse equipamento, né, máquina de rotatividade, e puxar sua mão ou sua cabeça para dentro da máquina, causando um acidente. Então, por isso, use sempre o uniforme de trabalho, a roupa ideal. Higiene pessoal, então, tenha sempre em mente que a higiene pessoal é essencial à conservação da saúde e bem-estar. Banho após o trabalho é recomendado pelo seu aspecto higiênico e repousante. Lave as mãos e o rosto antes das refeições. Conserve as roupas de trabalho limpas e em boas condições de uso. Melhore sua aparência mantendo o cabelo, barba e as unhas aparados. Mantenha o uniforme e equipamentos de proteção individual sempre limpos. Lembrando, se você vai trabalhar todo desleixado, cabelo grande, barba sem fazer, uniforme sujo e rasgado, quando você entra nas empresas, por exemplo, quando você presta serviço para empresas terceiras, as pessoas vão te olhar assim com mau olhar. Infelizmente, a aparência conta muito. Então vão achar que você é um profissional desleixado. Às vezes você é um excelente profissional, entende de tudo, mas só o fato de estar com a roupa suja, barba sem fazer e cabelo grande, a pessoa vai achar que você não sabe trabalhar, que faz o serviço de qualquer jeito e vai falar ainda que sua empresa não presta. Agora, se você chegar no local de trabalho com a uniforme todo limpinho, organizado, cabelo feito, barba feita, com todos os EPIs adequados, eles já vão te olhar com olhares diferentes, vai falar, olha, esse cara é realmente profissional. E ainda vão dizer mais, ainda vão falar, essa empresa é uma empresa boa. Você vê que a partir do momento que você cuida com você, a sua apresentação pessoal traz bons olhares para você e para a empresa que você trabalha. Prevenção de quedas, tá? Ande, não corra. É um procedimento correto que se aplica a qualquer área. Remova do caminho objetos que possam provocar tropeções ou quedas. Transite somente pelos corredores e passagens apropriadas. Suba e desça escadas degrau por degrau. É obrigatório o uso de cinto de segurança ao trabalhar em locais com altura superior a 2 metros e que ofereçam riscos de queda. Não improvise escadas subindo em caixotes, cadeiras ou outros equipamentos inadequados. Os trabalhos em alturas devem ser realizados por pessoas autorizadas. Comunique ao encarregado toda condição insegura que possa provocar quedas. A remoção de pessoas depois de uma queda, na qual possa ter ocorrido fratura, deve ser feita com muito cuidado e por pessoas habilitadas. Em caso de acidente, então, nossos esforços são para garantir sua saúde e segurança. Porém, no caso de acidente, por mais leve que seja o ferimento, avise seu encarregado e o serviço de segurança do trabalho. Numa emergência, dispense o aviso à supervisão. O acidente de trabalho deve ser comunicado dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência ao RH e ao Serviço de Segurança do Trabalho. Qualquer consequência decorrente do agravamento do mesmo será de inteira responsabilidade da empresa.
Prevenção de acidentes. Então, procure conhecer os tipos de extintores e localizações dos demais equipamentos de combate ao fogo. Saiba como utilizá-los numa emergência. Então, os extintores estão devidamente sinalizados e identificados. Todos os equipamentos de combate a incêndio, eles devem estar sempre desobstruídos. Então, não utilize o equipamento de combate a incêndio para qualquer outra finalidade. Comunique a segurança do trabalho a utilização de qualquer equipamento para que seja providenciada a sua reposição. Comunique também o técnico de segurança do trabalho qualquer condição que ofereça risco de incêndio. Então, se você for olhar, tem lá a classe A, extintores, que é materiais que queimam em superfície e profundidade. Classe B, que seria o líquidos inflamáveis. Classe C, materiais elétricos energizados. Os extintores, você pode fazer a sua inspeção aí visual. Você olha se o manômetro dele está pressurizado, se ele está indicando no verde, tá? Se estiver amarelo, está baixa pressão. Se estiver no vermelho, está baixa a pressão. Se estiver no amarelo, ele está muito pressurizado ou o manômetro está descalibrado. Então, o ideal é que ele esteja sempre no verde. E veja também se ele foi feito a sua recarga no período certo. Sempre verifique se ele está com seu lacre de segurança, que é o que garante que esse extintor não foi usado. Incêndio de classe A, que é materiais que queimam em superfície e profundidade, utilize sempre o extintor de água, que ele, além de apagar a superfície, ele apaga a profundidade, ele resfria aquele material. E não é recomendado que você use o extintor de pó químico no incêndio de classe A, o pó químico e também de CO2, porque eles apagam através do abafamento. Neste caso, ele pode abafar o fogo, quando você virar as costas, o fogo volta ainda maior, porque ele continua queimando em profundidade. Incêndio de classe B, líquidos inflamáveis, você não pode usar água, porque a água ele espalha as chamas. Seria como uma panela com óleo pegando fogo. Todo mundo sabe que se uma panela de óleo está pegando fogo e você joga água dentro, pela água ser mais pesada, ela vai para o fundo da panela, vai evaporar e jogar chamas para todos os lados. Então, para incêndio de classe B, líquidos inflamáveis, você pode usar tanto pó químico quanto o de CO2. Lembrando que o extintor de CO2 não é eficiente para áreas abertas. Classe C, materiais elétricos energizados, então tem o risco de choque elétrico. Você não pode usar o extintor de água, porque a água conduz eletricidade. Você pode usar o extintor de pó químico e o de CO2. Só que o de pó químico, por ele ser composto pelo bicarbonato de sódio, ele pode acabar danificando os circuitos do equipamento, então estaria trazendo um prejuízo adicional à empresa. Então, nesse caso, o mais ideal seria o extintor de CO2, porque além de ser mais limpo, ele ainda preserva o equipamento em questão. Em caso de princípio de incêndio, tá? Mantenha-se a calma, feche o posto de trabalho e se prepare para abandonar o local. Antes de iniciar o abandono, aguarde novas orientações dos brigadistas. Siga rigorosamente as orientações dos brigadistas, dirija-se ao ponto de encontro e os brigadistas contratados podem e devem se apresentar como tal ao líder da brigada do local. Selecione a ferramenta adequada para o trabalho, inspecione e use-a corretamente. Troque imediatamente as ferramentas defeituosas. Não improvise ferramentas no trabalho, pois é perigoso. Por exemplo, não use um alicate como martelo, chave de fenda como alavanca, etc. Avise o encarregado quando as ferramentas não estiverem em boas condições de uso. Então não tente repará-las, apenas providencie a substituição. Não carregue ferramentas no bolso, então sempre use caixas ou porta-ferramentas apropriados, especialmente aquelas ferramentas cortantes e pontiagudas. Não jogue no chão nem atire para outras pessoas essas ferramentas, pois isso pode resultar em quebra ou em ferimentos. Então pense, tá? Faça da sua segurança um hábito. Gente, muito obrigado. Eu espero que esse treinamento tenha sido de grande proveito para vocês e peço que reflitam em todas as situações que foi abordado. Qualquer dúvida, só venha até a mim que eu sano ela para você. Até a próxima! Lembre-se, saúde e segurança
em primeiro lugar.